Ô glória! Toda honra, toda glória seja dada ao Pai, seja dada ao Filho, seja dada ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Nessa manhã tão linda, tão maravilhosa, hoje terça-feira, dia 6/11/2018, venho trazendo a linda e bela mensagem para a Santa Mãe Igreja e eu já saldo ela com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Israel, na Palestina, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil, em Brasília e em cada cidade das Alagoas e em cada bairro da capital das Alagoas, Maceió, nessa linda e bela manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu venho trazendo nessa manhã, tão linda, tão maravilhosa, uma mensagem para todos os seres humanos, né? Às vezes, queridas, a gente entra em um determinado lugar e a gente não olha a entrada, né? E nem o que tem na entrada, às vezes. Isso acontece também quando a gente vai fazer qualquer coisa, né? A gente, às vezes, não presta atenção na entrada e no que está ali na entrada. E eu quero dar um exemplo quando a gente vai ler um livro. Por exemplo, existem as redes sociais. Às vezes nas redes sociais, a gente vai assistir um jornal, a gente não presta atenção no cenário. Nem no que a pessoa está falando às vezes, e nem no que tem ali naquele cenário. Às vezes a gente vai assistir um filme, também a gente não presta atenção. Às vezes, eu tiro por mim, que eu sou difícil prestar atenção. Né? E às vezes qualquer coisa que você vai fazer, ou você vai assistir qualquer programa, né? Ali. Então, a mesma coisa é quando a gente vai na YouTube, no Face, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar que a gente tá com os olhos vendo, né? A gente entra, mas a gente não presta atenção ali o cenário. Por que é que eu estou dando esse conselho? Porque às vezes a gente vai ler um livro, a gente vai, né, entra em uns sites e a gente não olha, né? A gente às vezes só olha só a frente dos sites, né? O que está na frente, às vezes a gente olha assim, mas a gente não olha o coração do site. Às vezes a gente olha o coração, mas a gente não olha o que está na frente. Mas a gente tem que fazer as duas coisas. Em primeiro lugar, eu quero ler uma leitura aqui e eu quero ensinar os irmãos e as irmãs, né, o Espírito Santo quer nos ensinar como é que a gente deve fazer para a gente ficar atento a tudo. Às vezes você vai ler um livro, você não lê, né? Você não conhece o autor do livro, você não conhece quem escreveu o livro, você não conhece às vezes, né, o início do livro, o início de tudo. E eu vou ler aqui pelo início. Eu vou ler aqui, aqui ó, a primeira coisa que eu vou ler aqui, que eu vou mostrar aqui, que eu vou ler aqui o livro de Santiago, a primeira coisa que está aqui na minha frente do livro é a página do livro. Que é a primeira coisa que está no livro, que é a página 1968. Ó, página 1968. É a primeira coisa que está na frente desta carta, deste livro. A primeira coisa que está para eu ler é a página 1968. Aí depois vem Carta de Santiago. Depois vem Carta de Santiago, que é o nome para eu prestar atenção para eu ler. Aí depois vem o título, Saudação. Depois da saudação, vem o capítulo e vem o versículo. Aí eu vou começar a ler. Aí diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudação. Né? Então aqui ele sauda. Mas primeiro ele viu o quê? Primeiro veio a página, depois veio o nome, né, da carta, depois veio a saudação, e depois veio o capítulo, e depois veio o versículo. Tudo isso no início.
que é para a gente pegar o início de cada coisa. Aí aqui eu vou ler Carta de São Tiago, capítulo 1, eu vou ler o versículo 19. O título é Princípios Morais. Esse é o título, que está essa palavra aqui, eu estou lendo pela Bíblia, na tradução da Ave Maria. Versículo 19. Já o sabeis, meus deletíssimos irmãos. Todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar, e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vós enganades a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho as fisionomias que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte, que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito. Este será feliz no seu proceder. Ponto final. Depois você lê o capítulo completo. Mas veja, querido, e veja, queridas, que aqui precisou sempre do início. Por que eu estou levando essa mensagem para os irmãos? Para mim, a mensagem serve para mim também, porque eu, eu tenho esse problema também. De chegar em um lugar, de não olhar à frente, de não prestar atenção. Eu sempre tenho esse defeito. Não sei se você tem, mas eu tenho esse defeito. De eu chegar num lugar, ou se não de eu ler um livro, ou fazer qualquer coisa, eu não presto, eu não sou muito prestativo. E nós temos de ser prestativo em tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu sofro muito porque eu sofro muito mesmo. Eu vou dizer que eu sou um dos homens, ou de uma das criaturas mais sofredoras na Terra, porque se você prestar atenção, às vezes eu faço as coisas pela metade. E lá em Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens, que é as 5 prudentes e as 5 tolas, né? Que na verdade a gente não pode ser as tolas, mas nós temos de ser as prudentes para fazer as coisas. E às vezes eu faço as coisas, né? Às vezes é por causa aí, não sabe por quê? Às vezes me atrapalha, o que me atrapalha muito é a tentação, a perseguição e a tribulação. E muita coisa, não só isso não, é muitas coisas, né? E às vezes a gente não faz as coisas que é para fazer, correta. O, o, o salmista diz, no Salmo 4, que a gente temos de refletir na dor e ter paciência. No Salmo 4, lá, você vai ler o Salmo 4 e o versículo 5. Mesmo na dor, você tem de ter paciência. Salmo 4, Salmo capítulo 4, versículo... Salmo capítulo 4, versículo 5, mais ou menos ali por diante. Amém, querido? Aí eu quero deixar essa mensagem aí para você, querido e querida, que quando você for ler qualquer coisa, ou você chegar em qualquer lugar, preste atenção na entrada e no que tem na entrada. Às vezes você vai ler um site, vai ler na YouTube, vai ler... E você, às vezes, a gente só olha só, às vezes, só a frente do site. Mas também a gente não vai no coração do site. Olha o que está na frente, mas também olha o coração. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 7, a palavra... Deixa eu ler, que eu quero... Só para você entender, eu quero ler Samuel. Só para nós entender, eu quero ler Samuel. Não, mas lê lá, lá você vai ver. Tá certo? Lê lá você vai ver. Que o profeta chegou, o profeta viu só a face, mas o profeta não viu o coração. Às vezes a gente vê só a face da casa, mas a gente não vê o coração da casa. A gente tem de ver as duas coisas. Primeiro, né, a face, depois o coração. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus.